Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu trago todos os dias um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer diariamente. E como eu programei previamente, terça-feira é dia de falar sobre algum livro. Hoje eu vou falar de um personagem de um livro, que é o senhor Sir Sherlock Holmes. Esse box aqui, geralmente ele está em promoção, R$100, é a obra completa do Sherlock Holmes e ele está daqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas cada volume desse tem várias histórias, ou histórias que eram um livro inteiro, ou um conto que saía no jornal. E eu gostaria de fazer uma introdução ao personagem para vocês. Ele é um homem, vamos dizer, simples, mais sofisticado, e a história ela é contada pelos olhos de Watson. Watson é o doutor do exército britânico. A história começa ali em torno de 1878, quando Watson se encontra com Sherlock Holmes. E eu já comentei com vocês um trecho que o Holmes, ele adivinha, ele deduz e acerta, né? Que a dedução e a adivinha são coisas diferentes, tá? Ele deduz, que ele chama de ciência da dedução, que o homem que estava vindo de longe, ele era ele era um sargento reformado da Marinha. E aí ele explica tudo como ele fez aquilo. O homem tinha postura militar, usava não sei o que, tinha não sei o que e tal. E ele fala o seguinte: o Watson ficou perplexo e perguntou para ele: como é que você sabe disso? Aí o Holmes responde assim: olha a pergunta do Watson. Como é que você sabe disso? Ele responde assim: foi mais fácil descobrir isso, que o cara era um sargento reformado da Marinha, do que explicar como eu sei. Olha como ele continua. Se lhe pedirem para provar que 2 e 2 são 4, você talvez encontre alguma dificuldade, embora tenha certeza disso. A prova ela é uma coisa pedida para um ouvinte que duvida e não entendeu a experiência que você passou do seu testemunho que você está passando para ele. Sabia disso? Sobre testemunho, clique 31. Assiste aqui para você entender o que eu quis dizer com testemunho. Se você está assistindo em uma plataforma que não é o YouTube, veja lá no YouTube que tem lá o clique 31. Você consegue encontrar. Mas eu já comentei com vocês sobre esse trecho em um outro clique. E o ponto aqui, eu gostaria de ressaltar um outro lugar, um outro trecho, que é uma conversa do Holmes com o Watson, que é muito interessante. Watson declara assim: a ignorância de Holmes era tão surpreendente quanto o seu conhecimento. Ele parecia não saber quase nada sobre literatura, filosofia e política contemporânea. Aí ele falou sobre a teoria, e ele ignorava completamente a teoria de Copérnico. O que é a teoria de Copérnico? Que a Terra gira em torno do Sol. E aí o Holmes responde assim: você parece admirado, Watson. Ele disse, sorrindo da minha expressão de surpresa, pois agora que aprendi isso, farei o possível para esquecê-lo. Watson responde: esquecê-lo? Aí o Holmes fala isso aqui. Procure entender, falou. Para mim, o cérebro de um homem originalmente é como um sótão vazio, que deve ser entulhado com os móveis que escolhemos. Um tolo o enche com todos os tipos de quinquilharia que vai encontrando pelo caminho, a ponto de seus conhecimentos, que lhe seriam úteis, ficarem soterrados, ou, na melhor das hipóteses, são misturados a outras coisas que ficaria difícil selecioná-los. Aí ele fala assim: certo, mas e o sistema solar? Ele protestou. Que importância isso tem para mim? Ele me interrompeu, impaciente. Você disse que giramos em torno do Sol. Se girássemos em torno da Lua, isso não faria diferença para mim ou para o meu trabalho. Bem, nós costumamos achar que pessoas que ignoram um conhecimento avançado, um conhecimento científico, ele é um ignorante. Mas podemos ver que uma pessoa extremamente inteligente, racional e dedutiva, como o Holmes, ele ignora uma coisa dessa. Alan, mas é um personagem de ficção? Pois bem, Sherlock Holmes,
tem um lugar aqui que ele fala que ele fez uma análise de mais de 200 tipos de cinza de marcas de cigarros, tabacos e charutos diferentes. Se ele encontrasse pela cinza, ele saberia que marca era o cigarro que produziu aquela cinza. Para uma investigação de um local de crime, isso é extremamente mais importante do que se a Terra gira ou se a Terra é girada. Perceberam? E ele o Watson faz uma leitura, assim, de uma listinha do que o Holmes sabe. Literatura, 0. Filosofia, 0. Astronomia, 0. Política, fraco. Botânica, variável. Geologia, prático e mais limitados. Química, profundos. Anatomia, acurados. Literatura sensacionalista, que são as tragédias, imensos. Todo histórico de crime Sherlock Holmes tinha na cabeça. Toca bem violino e é perito em esgrima e em boxe. E o Watson fala que quando ele chegou nesse ponto da lista, ele jogou no fogo desanimado. Não vou tentar descrever o que esse homem é, não. Em um determinado ponto da história, o Holmes diz o seguinte. Não sei se foi bem nessa história ou foi na segunda. Esses trechos que eu tirei para você aqui foi do Um Estudo em Vermelho. Foi a primeira história de Sherlock Holmes, publicada pela primeira vez em 1887. Vai ficar difícil para vocês verem. A luz está diferente aqui. Gravando no escuro. Sem luz do sol. Todas as frases que eu tirei foi daqui. Agora eu não sei se é no primeiro Um Estudo em Vermelho ou em Sinal dos Quatro. Mas acho que foi no Estudo em Vermelho, se eu não me engano. Que o Holmes diz o seguinte: Watson, a maioria das pessoas não vê o seguinte. Se um cara toma uma facada e morre pela facada, a faca é uma faca comum, uma faca de cozinha. E ele tem a carteira roubada, acabou. Tem uma dificuldade. E a bota que o cara usa é uma bota comum. Uma bota que qualquer loja vende. É extremamente complicado resolver um caso desse. Deixa para a polícia, porque a polícia vai correr atrás e ficar procurando e eles não vão encontrar. Ele fala assim: eu, Sherlock Holmes, tá? Me ocupo de coisas mais complicadas, porque no final das contas elas são mais fáceis. Se você tem uma situação extremamente complexa onde a pessoa foi envenenada com um veneno raro, você exclui todo bandidinho de rua. E se foi um bandidinho de rua, foi contratado por alguém que tem acesso a esse veneno. A lista de suspeitos diminui. Quanto mais extraordinário e fora da realidade seja as coisas, mais fácil é de localizar, porque o número de pessoas capazes de provocar um crime com aquelas características são menores. E tem um caso onde ele explica da seguinte forma, que eu acho que foi o Sinal dos Quatro. Esse realmente foi no livro O Sinal dos Quatro, o segundo livro do Holmes, que é escrito pelo Arthur Conan Doyle. Ele diz assim, que a pessoa foi assassinada porque ela está com uma aparência de espasmo cadavérico, que é quando alguém morre envenenado em agonia, quando alguém morre em agonia, e o cara não tem nenhuma fura, não tem nenhuma lesão. Então não morreu por lesão. A morte foi sem lesão, então tem que ser provocado ou natural ou por veneno. Se foi assassinato, foi veneno. Se foi natural, não foi assassinato. E aí ele percebe o seguinte, que a janela estava trancada, ninguém teve acesso ao lugar, e todo mundo sabia quem estava quem, todo mundo tinha álibi durante aquela hora que o homem estava ali. E eles falaram o seguinte, não tem como ninguém entrar aqui. Aí o Holmes falou assim, então, vocês estão olhando para esse ponto e esquecem do seguinte, existe o óbvio, é óbvio. Vocês estão montando na cabeça de vocês uma situação impossível de resolver. Se esse homem realmente foi assassinado, foi por alguém de fora ou alguém de dentro. Se não dá para perceber como alguém entrou, das duas, uma. Nós não percebemos que quem aqui de dentro o matou, ou nós não percebemos que existe uma forma de entrar aqui, das quais nós não ainda estamos cientes.
Percebeu que a gente cria uma monstruosidade na cabeça? Nossa, mas a porta estava trancada, mas a janela estava... Esse tipo de literatura, que é a literatura de ficção, ela expande a sua capacidade de entender as coisas muito mais do que se você fosse pegar um manual de inteligência. Só mostrar para vocês aqui. Pronto, voltei. Nesse volume aqui, ó, olha o tamanho desse negócio. Ó. Para vocês compararem com o box do Holmes. Aqui. Olha o tamanhozinho. Um volume só. Ele é um estudo feito do conhecimento da inteligência humana pelo escritor canadense, filósofo canadense Bernard Lonergan. O nome do livro é Insight, um estudo do conhecimento humano. Meus amigos, a forma como esse homem escreve, eu não vou nem gastar tempo lendo o que esse cara escreve, da forma como ele explica a inteligência, que não está acessível. Mas na hora que você lê uma história dessa que o homem faz uma explicação de que a gente constrói castelinhos na cabeça, por isso nós criamos impossibilidades na nossa mente e achamos que ela existe na realidade, como aquilo que é impossível aconteceu. Então é possível, nós só não sabemos como ainda. Percebeu o que o Holmes está dizendo? Esse tipo de coisa expande a sua mente, expande a forma como você entende as coisas e tá lá eu fazendo um vídeo de 2 minutos de novo, né, pessoal? Bem, quem gosta, assiste aí porque o esforço é grande. Na verdade, eu não tenho esforço para ficar falando, eu adoro ficar falando. O esforço, no começo era para falar para a câmera, agora eu acostumei, né, câmera? Bonitinha. Pois bem, a gente tem que... Holmes, a primeira coisa que ele faz na nossa cabeça, a primeira coisa que ele clica para fazer a gente pensar é o seguinte: impossíveis existem na nossa mente. Se existiu, você não sabe como. Não é porque você não sabe como que aquilo não aconteceu. Senão você está achando que a sua mente é mais real do que a realidade. Pois bem, esse foi o clique de hoje. Já me estendi bastante. Se você curtiu, ficou até aqui, muito obrigado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se você está em outras plataformas como Face, YouTube, Face, LinkedIn, Instagram, comenta, compartilha, faz os negocinhos que as plataformas têm aí para ajudar a divulgação do meu trabalho se você gostou dele. Não gostou? Divulga para me xingarem. Pode divulgar, tá bom? Eu deixo. Até o clique de amanhã.